Fala aí, Brones e Pega Sisters, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de MLPFIM, dessa vez do episódios 15 e 16 da sétima temporada, então vamos nessa. O episódio 15 se chama Triple Threat, ou então Ameaça Tripla. Basicamente, o Spike tá lá em Ponyville com a ajuda da Twilight e da Starlight, organizando alguns preparativos e tal, pois a Lorde dos Dragões, a Ember, está vindo visitá-lo. Ela tá com alguns problemas, né? Ela tá querendo uma ajuda para aprender sobre a amizade. E como embaixador oficial da amizade entre pôneis e dragões, o Spike a convidou para Ponyville. Ele quer que tudo seja perfeito, porém, ele fica surpreso, pois quem aparece ali é o Thorax. Pois é. E acontece que o líder dos Changelings também estava com alguns problemas. E o Spike o convidou para Ponyville, mas ele não percebeu que convidou tanto o Thorax quanto a Ember para virem no mesmo dia. E ele teme que os dois acabem não se dando bem e que isso acabe por provocar uma guerra entre as espécies. Então, ele recruta a Twilight e a Starlight para ajudá-lo a manter o Thorax separado da Ember. Tanto é, né, que tipo, a Twilight, ela leva o Thorax pro castelo, enquanto o Spike fica lá, recepcionando a Ember e tal. Só que aí ela pergunta da Twilight. E o Spike deixa escapar que a Twilight tá lá no castelo. Então eles vão pra lá, o Spike vê se a barra tá limpa. E deixa a Ember com a Starlight lá na sala de jantar, né, pro banquete. Se bem que a Ember nem tá comendo a comida, ela tá comendo as tigelas e as paredes do castelo, que são feitas de cristal. E aí, né, a Twilight tá lá na biblioteca, distraindo o Thorax com um monte de cadeiras. E o Spike, ele puxa a Twilight pra um canto e ele fala, né, por que a gente não troca de lugar? Eu falo aqui com o Thorax, que ele quer conversar comigo, e você fala com a Ember, que tava perguntando de tu. Só que antes que eles possam fazer isso, o que acontece é que o mapa da amizade, ele faz uma convocação. Ele não chamou a Twilight, não chamou a Starlight, não chamou nenhuma das Main Six. Ele chamou o Spike. Pois é, as escamas dele começam a brilhar. E agora, não bastando ter que lidar com a Ember, com o Thorax, ele também vai ter que caçar um problema de amizade. E aonde? Em Ponyville, então tá bem tranquilo, né? Ele pede para Twilight e para Starlight manterem seus amigos ocupados enquanto ele procura qual é esse problema para resolver o mais rápido possível. E aí ele tá andando pela cidade e tal. A Twilight vai recepcionar a Ember. E aí de boa. Ela até resolve meio que dar uma caminhada com ela pra ela ver se consegue se enturmar mais, ser amiga do pessoal. E a Starlight, ela leva o Thorax pra almoçar na cidade mesmo, porque ela acha que a Twilight tá lá com a Ember na sala de jantar e elas saem do castelo. O Spike, ele acaba trombando com a Lyra e com a Sweetie Drops, que estão brigando por alguns cupcakes. Ele conversa com elas, consegue resolver a situação, porém, não era esse o problema de amizade que ele tinha pra resolver. Então ele acaba trombando com o Thorax e com a Starlight. A Starlight sai de fininho, né, pra procurar a Twilight, enquanto o Thorax está conversando com o Spike. Basicamente tem um grupo de Changelings renegado que ainda está se alimentando de amor e tal. E o Thorax, ele não tá conseguindo lidar com esse grupo, eles não estão respeitando. E o Spike, né, ele fica nervoso olhando em volta, procurando possíveis problemas de amizade e encontra. Ele vê dois pôneis lá brigando pelo mesmo lugar numa mesa, então ele cede o seu lugar. Resolve o problema e o Thorax fica, uau, que massa, então você realmente é bom em dar conselhos, valeu por me ajudar. Só que o Spike, ele nota a Ember vir ao longe com as duas, né, porque a Ember acabou por confundir a Twilight com a Starlight, dizendo que elas são muito parecidas, têm nomes parecidos e tal, e as duas ficaram meio chateadas com isso, sabe? O Spike diz, não, eu volto já, rapidinho. Ele tenta falar com a Ember, só que ela tá meio chateada, porque ele tá praticamente ignorando, evitando-a o dia inteiro. E ela grita com o Spike, o Thorax vê isso, se transforma em um urso, os dois partem pra cima pra tentar proteger o Spike. Só que ele consegue evitar, né, que os dois lutem. E aí ele revela o que estava acontecendo. Obviamente, os dois ficam ofendidos, né? E eles vão embora. Porém, a Ember, por acaso, esbarra no Thorax em um lago. E eles compartilham seus problemas, um com o outro.
e acabam se ajudando de forma mútua. Por exemplo, a Amber dá alguns conselhos sobre assertividade e liderança para o Tórax, depois que ela descobre, né, que ele é líder dos Changelings. E ele dá conselhos para ela sobre a amizade, tipo, não esconda seus problemas, fale sobre eles, fale sobre seus sentimentos, o que é que você acha. Não precisa ser toda meiga e fofa, não, só desabafe. E aí, eles já sabem por onde devem começar e vão falar com o Spike, né? A Amber vai, fala que tá chateada, que tá com raiva por causa disso, ela se sente melhor. E o Tórax, ele repreende isso, faz, não, pô, tu tava errado, mantendo a gente afastado e tal, foi mancada que tu deu. O Spike aceita, né, assume o erro dele, se desculpa. Ele é perdoado, então os Changelings e os dragões meio que viram amigos. O Tórax abraça todo mundo lá, ainda fica meio desconfortável, mas deixa, né? E aí as escamas do Spike finalmente brilham, indicando que sua missão foi cumprida e basicamente o problema de amizade foi ele que criou e ele que tinha que aprender a lição da vez. E aí, né, eles vão lá pra prefeitura, onde tá todas as decorações, as festividades e celebram a amizade entre essas três espécies, né? Foi um episódio bem bacana, eu gostei. Mas vamos para o próximo, que é o Campfire Tales, Contos de Acampamento. Basicamente, a AJ e a Apple Bloom, elas estão junto com as outras irmãs, né? No caso, a Harriet e a Sweetie Belle, e a Rainbow e a Scutalu. Elas estão naquela viagem anual de acampamento que elas fazem, que a gente viu, se não me engano, foi lá na 3ª temporada. E aí, ok, todo mundo, né, tá se dividindo pra fazer uma coisa. Aí as Apples estão montando as barracas, a Harriet e a Sweetie Belle estão fazendo as decorações. Inclusive a Harriet trouxe bem menos bagagem dessa vez, só foram 3 malas, então tá de boa. E a Rainbow e a Scutalu estão colhendo frutinhas pra comer. Só que a Scutalu ainda tá muito apavorada com a floresta, ela não se sente tão segura. Mas a Rainbow diz, não, tá comigo, relaxa. Porém, o problema é que um enxame de Flyders aparece e começa a picá-las. Então elas têm que correr para uma caverna. O acampamento começa a meio que ser atacado, né? E Flyders são meio que uma mistura de mosquitos com aranhas e tal. E eles são nativos da área de Luna Bay. Porém, eles foram atraídos para ali provavelmente pelo cheiro da comida em volta da fogueira. E aí elas estão lá na caverna e tal, a Scutalu fica bem apavorada. E para passar o tempo, as irmãs mais velhas, né, elas decidem contar histórias sobre pôneis inspiradores e tal, lendas mesmo em Equestria. Quem começa é a AJ contando sobre Rockhoof, um pônei terrestre bem franzino e tal, que sempre teve o sonho de entrar para um grupo de guerreiros lá da vila dele chamado Mighty Helm. E aí, tipo, eles obviamente o subestimavam por causa da sua estatura, da sua fraqueza. E essa vila deles fica na base de um vulcão. Um dia o vulcão entrou em erupção. Os Mighty Helm não conseguiram encontrar uma solução para proteger a vila, então eles ordenaram que todo mundo evacuasse. Só que os cidadãos estavam com medo, porque eles passaram as vidas todas ali, não queriam deixar isso para trás. E aí, tudo que o Rockhoof tinha era um sonho e uma pá, e ele começou a cavar uma trincheira para desviar a lava. Obviamente, ele não tinha a rapidez e a força para isso. Porém, do nada, a pá dele recebe uma energia mágica que faz com que ele se transforme em um cavalo robusto. E aí, ele consegue cavar essa trincheira desviando o curso da lava para o oceano. Aí todo mundo agradece, passam a respeitá-lo e ele finalmente ingressa nos Mighty Helm. E essa é a lenda, né, preferida da Apple Bloom também, assim como da AJ. Porém, quando elas vão conferir o acampamento, tá todo destruído, todo coberto de teia. A Sweetie Belle fica magoada, dizendo que elas estão numa caverna monótona, que o acampamento delas lindo foi arruinado. Mas a Harriet diz que dá pra enxergar a beleza em tudo. Ela até dá uma raspada na parede da caverna e dá pra ver umas manchas de ouro. Ela pega a fogueira lá, né, que a Rainbow trouxe pra dentro da caverna, foi picada inclusive, e usa a luz da fogueira pra fazer umas sombras. E então ela decide contar sobre a lenda da Mistmane, uma feiticeira unicórnio que era bem bela e tal, ela era talentosa, foi convidada para uma escola de magia.
E um dia ela recebeu uma carta que sua melhor amiga, Sable Spirit, foi eleita, né? Foi, enfim, coroada a imperatriz daquela vila. Só que quando ela voltou para casa, a Mistmane ficou em choque, porque a vila estava toda acabada, toda triste, toda feia. E isso é porque a Imperatriz Sable Spirit forçou todo mundo a trabalhar para ela no palácio dia e noite. Eles não tinham tempo para cuidar das suas vidas. E ela fica chocada em ver isso, né? Tanto é que quando ela entra no palácio, ela vê que a Sable forçou todo mundo a pegar tudo que era belo e deixar ali, para que não houvesse mais beleza. E a real é que a Sable sempre teve inveja da beleza, do talento da amiga. E quando ela foi embora, foi a gota d'água. Tanto é que a Sable tentou lançar em si mesma um feitiço da beleza, mas saiu pela culatra e ela ficou toda feia, toda enrugada. E desde então ela jurou, né, que se ela não podia ser bela, ninguém mais poderia ter coisas belas, só ela. E aí, vendo aquela injustiça, a Mistmane não deixa barato, as duas se enfrentam num duelo. A Mistmane ganha, ela consegue prender a Sable Spirit numas raízes lá de planta. E aí ela pega uma flor, vai até o centro da cidade, planta e usa magia para meio que restaurar a beleza da vila. E essa magia acaba alcançando a Sable, devolvendo também a beleza que ela tinha. Porém, um sacrifício precisou ser feito. Por causa disso, a própria Sable Spirit acabou toda com aparência velha e enrugada. A Sable fica comovida por causa do sacrifício da amiga e se arrepende e muda. Agora ela governa de forma humilde, uma forma mais gentil, colocando todo mundo alto astral e tal. E para Mistmane, ela dedicou o resto da sua vida a vagar por Equestria, tornando as coisas belas. A Suribel fica comovida com a história e acaba por dizer que também se tornou sua lenda favorita. Porém, os Flighters já acabaram com o acampamento e eles começam a ir na direção da caverna. A Rainbow provoca como se fosse uma avalanche, né? Ela bloqueia a passagem com algumas pedras, o que deixa a Scutalu em pânico, porque elas estão presas. Mas a Rainbow diz, não, calma. Vamos esperar, os Flighters já vão embora. Vamos contar uma história enquanto isso. Eu tenho uma história perfeita. A Scutalu fica meio assim, as outras, é sobre você, elas. Não, é sobre a minha lenda preferida. E aí a Rainbow conta sobre um Pegasus heróico chamado Flash Magnus, que fazia parte da Legião Real de Equestria antes mesmo da formação dos Wonderbolts. E um dia ele e o batalhão estavam sobrevoando a Terra dos Dragões para encontrar com seus companheiros do outro lado, só que foram emboscados pelo Torch, que é o pai da Ember, e um outro dragão lá. O comandante Ironhead conseguiu fugir com alguns imediatos, mas o cadete Flash Magnus se viu separado de outros 2 comparsas que foram capturados pelo Torch e levados para um covil. Então, ele tentou ir atrás, só que o comandante Ironhead o pegou e disse, não vale a pena, não dá para bater de frente com o dragão, eles são mais fortes. Só que aí que tá, essa parte que é bem interessante na história. Você pode não ser tão forte quanto um dragão, mas você pode ser mais esperto do que um dragão. E aí, o Flash Magnus, ele bola um plano. Olha, é o seguinte, eu vou distrair os dragões, vocês entram e resgatam a galera. Então, o comandante Ironhead, vendo essa bravura do seu cadete, entrega um escudo de Ninetus, que é um escudo feito, né, para ser a prova de fogo. O plano é posto em prática, dá certo. E aí o comandante Ironhead e a Legião Real, eles vão junto a um monte de nuvens de tempestade. O Flash Magnus atrai os dragões para lá para dentro. Eles tomam um choque, né? E recuam. Então o Flash Magnus, ele é agraciado pelos companheiros de batalhão. E o comandante Ironhead resolve deixar o escudo com ele, pois ele foi merecedor. Então, ao ouvir essa história, a Scutalu, ela fica bem mais tranquila, ela gosta da lenda. E aí que tá, elas escutam com atenção e veem que os Flighters foram embora. Só que elas não conseguem retirar as pedras, porque senão ia colapsar tudo. Então elas decidem, não, vamos nos aprofundar mais ainda na caverna e procurar outra saída. A Scutalu de início fica meio com medo por causa disso, mas a Rainbow pede para ela ser corajosa, que nem o Flash Magnus.
Elas continuam andando pela caverna até que elas escutam, né, um riacho e resolvem segui-lo. E esse riacho deságua justamente em Winsome Falls, que era o lugar que elas iriam no dia seguinte, né? As irmãs mais velhas se desculpam por causa dos contratempos na viagem, mas as CMCs se sentem inspiradas pelas lendas e resolvem aproveitar a aventura, vendo beleza, coragem e até diversão, mesmo numa situação inesperada. E assim o episódio se encerra. Gente, eu gostei. Teve mais Lorde Equestria nesse episódio do que no anterior, né? E foi bacana. Mas essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fico Deus coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Now you